pessoal, vamos à nossa terceira videoaula. Nessa videoaula a gente vai tratar do assunto tipografia e de tabelas. De tabela não tem muita coisa para a gente falar, mas a gente vai abordar o assunto para não ficar em branco, ok? Então vamos iniciar aqui com tipografia. Vamos utilizar esse código aqui, vamos retirar os elementos que a gente colocou inicialmente. Deixa eu excluir esse carinha aqui. E vamos fazer o seguinte: para a gente trabalhar com tipografia, a primeira coisa que a gente vai falar é dos títulos, do H1 até o H6. Então vamos colocar aqui, ó, H1, que são os títulos aí, são os cabeçalhos aí. Vou botar aqui título maior. Opa. Então, quanto menor o número, maior é o tamanho da letra aí para o título, tá? Então vamos colocar aqui Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. São 6, todo mundo conhece do H1 até o H6, Vamos colocar o nosso carinha aqui, 4, 5, 6, ó, o bracket já chiando, falando que está terminando errado, ó. Show de bola. 3, 4, 5, 6, título 2, 3, 4, 5, 6, Vamos colocar assim, título 1, botar título 1 maior, Vamos colocar dessa forma aqui, ó. Eu vou botar esse título 6, que é o menor, E vamos salvar e vamos ver como é que fica essa brincadeira lá no navegador. Ó, perceba o tratamento que ele está dando, inclusive, ó, o respeito que ele teve ao container. Colocando aqui, ó, dentro do container, ele dá aquela margem que a gente conhece. Vamos fazer aqui o uso do lorem y aqui, e vamos colocar aqui a tag p, criar um parágrafo, e vamos colocar um lorem y aqui. A gente vai lá no site, vamos entrar aqui no navegador do Mozilla para desenvolvedor. Esse aqui é o Mozilla para desenvolvedor, pessoal. Então, vamos colocar aqui lorem y. Aqui ele tem aqueles textos em latim aqui que facilitam aí a gente preencher os espaços com conteúdo aí, para a gente ver como é que está o design, como é que está o layout. Ctrl+C, Vamos colocar aqui o lorem y aqui, ó. Ctrl+V, por exemplo. E vamos fazer o seguinte, vamos ver agora o comportamento no navegador. Perceba aí a diferença aí do título para o conteúdo propriamente dito aqui do texto que foi colocado, É um elemento que a gente pode inserir aqui dentro do texto, que faz parte da tipografia e que faz um destaque no texto aí que você deseja colocar, que dá uma iluminada no texto, é a tag mark, essa tag mark aqui, e que a gente pode estar utilizando aí para diversas situações, que aí você que vai ver como é que você vai utilizar. O importante é você saber que existe essa possibilidade, Então você verifica aí, ó, que o mark ele faz um destaque, ele faz um destaque aí no texto, perceberam? Esse destaquezinho em amarelo aí, ó, ok? É um detalhezinho. Uma outra tag, poxa, que é interessante é a tag del, que ele meio que faz ele não apaga, mas ele faz um risco ali na frase. Então, vou colocar aqui para vocês aqui, para vocês verem essa situação funcionando. Vou colocar mais texto de lorem y aqui, um blocão maior, porque a gente tem uma noção, Aí aqui eu vou colocar nessa parte aqui,
tirar esse segundo marco aqui, só para não confundir. E nessa parte aqui eu vou colocar a tag del, né? E vou finalizar aqui, ó. Finalizar aqui, ó. Full pau. Ah, tá. Aqui, ó. Então nesse pedacinho aqui vocês vão perceber o comportamento aí, como é que ele vai deixar marcado, né? Vamos lá. Ó, viu o que ele fez? Ele colocou esse elemento aqui, ó, riscado, né? Então o del ele faz isso. E existe também o elemento de inserção, né? Que ele coloca aqui dizendo que foi inserido. Então vamos digitar aqui para vocês verem. Aliás, eu vou fazer o contrário. Vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui ins, né? E vou colocar aqui um trecho específico, né, aqui dentro desse índice aqui, para você ver como é que ele fica marcado, esse elemento de inserção. Então aqui, ó, deixa eu fechar, abrir aqui. Então, olha o destaque que ele deu aqui, dizendo que essa parte foi inserida, né? Então esses esquemas que são utilizados de tipografia, eles podem auxiliar, né, o desenvolvedor aí, dependendo da tarefa que ele precisa. São tags específicas aí utilizadas aí no Bootstrap. Um outro elemento que é interessante utilizar são os elementos explicativos aí, que é a tag small aí no título. Então você pode botar dentro do título aqui, dentro, por exemplo, de H1, você bota aqui um small, né, e coloca uma explicação aí, ó, explicativo, no título, né? No título, por exemplo, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Olha, aí ele fica com essa formatação aí que vocês estão vendo, né? O título está maior aqui, aí a explicação ela fica numa cor diferente, num tamanho menor. Isso aí, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui mais característico para os alunos verem. É teote. Aí eu boto aqui, ó, Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, por exemplo, né? E coloco aqui e vejo o efeito que ele dá, ó. Tá vendo? Escola Técnica Estadual Oscar Tenório. E eu posso trabalhar da maneira que eu quiser, né? Dando espaço, e aí eu trabalho de vocês, ok? É óbvio também que outras coisas a gente pode trabalhar de outras maneiras também. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui embaixo um outro P, né? E vou copiar aqui do Lorem Y novamente. Vou colocar aqui, vou copiar aqui no Lorem Y. Vou colocar aqui, por exemplo, esse parágrafo, né, ele vai ficar com um texto justificado. Então eu uso essa classe aqui, ó, text justify. Aqui, Ctrl S, né, que com certeza algumas pessoas ficaram incomodadas aí com o alinhamento aí do texto. Então percebam que o texto de cima não está com justify, não está justificado. E esse texto aqui, quando ele está com a classe justify, ele está justificado, né? Então é outra marca aí da tipografia que você pode utilizar aí nas páginas que você estiver construindo.
Um outro elemento da tipografia que você pode implementar é a classe Text Capitalize. Então vou colocar aqui para você fazer uma capitulação, né? Capitalize, né? Então vamos ver o efeito que você estabelece quando você usa essa classe aí, ó. Abaixo do Justify, percebam o efeito que você dá aí no título que foi colocado. Deixa eu ver aqui o que eu fiz errado. Perceba que cada palavra dessa aqui, ó, ela tem a primeira letra em maiúsculo, tá vendo? Esse aí é o reflexo da classe Capitalize. É como se ela fizesse não. Ela faz uma capitulação, né, de cada palavra. Mas aí a gente pode também trabalhar botar com tudo minúsculo, por exemplo, com lowercase. A gente vem aqui e bota lowercase. E o que tiver maiúsculo aqui, com a letra maiúscula, ele vai colocar com tudo minúsculo. Percebam? Ó, não tem uma letra maiúscula aqui. Todas as palavras aqui estão com tudo em minúsculo, lowercase. E da mesma forma o uppercase. Dependendo da situação, o que é o mais utilizado, né? Uppercase. Ctrl S, né? E a gente vai ver, a gente consegue observar todo o parágrafo aí com a letra maiúscula, beleza? A gente percebe o parágrafo aí com a letra maiúscula, pessoal. Então, outro recurso interessante é a utilização aqui de abreviação. Então, vamos colocar aqui, ó, o tag P, vamos colocar aqui o ETOT da vida, mas antes nós vamos colocar aqui que esse texto ele foi abreviado. Então vamos usar aqui a tag ABBR, né? Vou colocar aqui, vamos simplesmente fazer assim, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl V, e a propriedade que você vai colocar aqui é a propriedade title, onde você vai, por exemplo, descrever o que significa esse ETOT aí, né? Então você bota lá, Escola Técnica Estadual Oscar Tenório. Vamos salvar e vamos ver como é que vai ficar? Então, vamos lá. Perceba que ele está sublinhado. Quando você posiciona o cursor do mouse, ele coloca ali o significado, né? Na verdade, como se fosse um show hint aí que a gente utilizava aí nas aplicações desktop, né? Que inclusive tem também nas aplicações desktop, um show hint, né? E é muito útil aí dependendo do que você pretende fazer. Mas aí também tem um detalhe que a gente vai utilizar, que a gente vai aplicar aqui uma caixa alta para essa abreviação. Então é um padrão de tipografia também interessante. Para fazer isso, a gente vai aplicar uma classe aqui, né? Class inicial ISM. Acho que é isso. Vou testar aqui, vamos ver se estou escrevendo certo. Cometi algum equívoco aqui, só um instante. Initial, mas é com T, ó. Initial ISM, Ctrl S, funcionou, tá vendo aqui? Então ficou uma caixa alta aí, ok? Outros elementos importantes aqui que a gente não poderia deixar de comentar faz referência a alguns padrões aí que a gente tem no Bootstrap. Então vou pegar aqui uns parágrafos aqui,
e vou replicá-los aqui abaixo de tudo, para que a gente possa ter uma noção do que eu estou falando. Ctrl+V, né? Para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Então vamos colocar aqui, ó, que essa classe aqui é uma classe text muted, né? Aqui, ó, muted. Ctrl S. E essa aqui seria, por exemplo, uma classe primary. E essa aqui seria uma success. A de baixo eu botaria aqui uma classe info. Depois eu colocaria uma warning. Vou colocar aqui também. E logo abaixo eu colocaria uma outra, danger, né? Uma info, warning. Warning e danger. Vamos salvar e vamos observar aqui o comportamento de cada um. Percebam que cada uma aí, ó, fica numa cor diferente. Reparem que essa primeira aqui, que é a muted, ela ficou, né, menos destacada. Quando você quer dar uma ênfase menor, você coloca isso aí. E é óbvio, né, pessoal, que a gente pode também mesclar essas classes. A gente pode colocar aqui, por exemplo, é o text muted e text justify. A gente integra ela, né? E observa aqui o comportamento, né? Observa o comportamento dela aí, ó, justify. É óbvio que também, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, text right. Vou colocar aqui, ó, text right, né? Cadê meu amigo? Cadê? Text right, que ele faz o alinhamento à direita. Cadê? Quem ficou assim? Cadê o alinhamento à direita que eu estou esperando? Eu acho que eu não salvei. Deixa eu ver aqui, pessoal. Ctrl S. Aqui ele já alinhou à direita, tá vendo? O primary aqui, ó, ele é primary, né? A cor do texto é primary e foi alinhado à direita. Então eu posso mesclar essas classes aí e ela vai ajustando aí ao formato aí que eu necessito, ok? Vamos a mais um recurso aqui que é interessante, que é o, sei lá, de citação. Vamos colocar aqui vamos colocar aqui um block quote inicialmente, né? Um block quote, e dentro desse block quote vou colocar aqui um parágrafozinho para fazer a nossa citação e vamos colocar uma frase aqui, pensar numa frase aqui: a verdade nunca é plena, mata a alma e envenena, né? Então, né, essa é uma frase aí. E quem disse essa frase? Todo mundo sabe, todo mundo já foi criança, sabe. Então a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui uma tag small, que a gente já conhece, né? E nessa tag small a gente vai colocar aqui, ó, dito por. Aí a gente vai colocar também uma tag aqui de citação, cite, né? Cite. E dentro do cite aqui a gente vai colocar aqui um title. Aquele esquema de title.
Aí, ó, dito no programa de televisão, né? De televisão. E dito por quem? Dito por Chaves. Quem disse? Chaves. Sei lá se foi Chaves, mas vamos ver se passa a ser, se não foi. Ctrl S, né? E vamos olhar o resultado. Lá embaixo, né? Deixa eu subir aqui o nosso amigo, tá lá em cima, né? Então tá aqui, ó, a citação, né? A verdade nunca é plena, mata a alma e envenena. E ó, dito por Chaves. A gente posiciona o cursor do mouse, tá dizendo ali, ó, dito no programa de televisão. Perceberam, pessoal? Mais uma informação aí relevante pra gente. Então, pessoal, eu vou finalizar. Tem outras informações interessantes aí da tipografia do Bootstrap. A gente vai parar nesse momento e vamos dar prosseguimento a essa aula falando aí sobre tabelas. Então, no estudo de tabelas, algumas mudanças por conta do HTML5 são relevantes que a gente comente, e depois também algumas classes que são utilizadas para estruturar e estabelecer um design aí mais amigável e mais interessante, utilizando as classes Bootstrap aí para as tabelas, né? Então, inicialmente, vamos pegar essa estrutura aqui. Deixa eu apagar toda essa bagunça que está aqui, né? Toda essa questão que está aqui. A gente pegar esse negócio limpo. Vamos colocar a nossa famosa div class container, que a gente já vem trabalhando. A nossa div row, div class row, e vamos colocar aqui uma coluna, a div class call xs12, tamanho 12, né? E dentro dessa estrutura aqui, nós vamos colocar a nossa table, igual lá no HTML normal, né? Dentro dessa table, então eu vou fazer aqui o título da tabela, aquele título aí dos campos da tabela. Então a tag do HTML5 é a thead, né? A thead, e nessa thead nós vamos colocar ali a nossa primeira linha com tr, e vamos colocar aqui a nossa th, como se fosse o td, mas dentro da thead. Nesse th aqui a gente vai colocar, sei lá, título, e vamos copiar aqui para a gente não ficar demorando, né? Ctrl C, Ctrl V, né? Aí a gente coloca aqui nome, sobrenome, idade e data nascimento. Né? E depois dessa thead aqui, né, para a gente botar o nosso conteúdo, a gente vai colocar o nosso tbody, o nosso tbody, e dentro do tbody a gente vai também colocar aquela estrutura de linha, que é o nosso tr. E dentro da padronização que a gente já conhece, a gente vai colocar o nosso td, né? Aí, não, desculpa, vou dar um Ctrl Z aqui, o nosso td, e a gente é como se a gente estivesse colocando informações que vieram de um banco de dados, mas aí a gente coloca aqui e vamos implementar aqui, ó, Ctrl V, aí, ó, senhor, vou colocar um nome aqui de Alan, sobrenome Silva, idade 18 e ano de nascimento
0101 de 2018, né? E vamos reproduzir, né, repetir na verdade essa informação aqui semelhante, só para a gente visualizar a estrutura. E quantas vezes você achar necessário aí para visualizar. Vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Repare que ele vai criar aí, ó, uma tabela dentro do container, mas numa formatação bem esquisita, bem chinfrinha, vamos dizer que bem fedorento, né? Então vamos agora inicialmente aplicar aqui dentro da nossa tag table, vamos aplicar aqui inicialmente a class table padrão, né? E vamos visualizar o comportamento, né, aplicando esse bootstrap, a class table do bootstrap. O que ele vai fazer? Reparem que só com uma class ele já fez um tratamento diferenciado, aí, um layout diferenciado. Um outro recurso também que você pode utilizar, uma outra classe, para dar uma melhorada aí no aspecto, é a classe table striped. Classe table striped, que ele vai pintar a sua tabela, né? É possível que você não visualize no vídeo essa diferença de cor do branco para o cinza, por causa da renderização do vídeo, mas se você fizer o teste no seu navegador, você vai verificar que verificará que as linhas elas ficam pintadas, elas ficam zebradas, vamos dizer assim, ok? Uma outra classe que você pode utilizar é a classe table bordered, né? Então, vou colocar aqui, ó, bordered, né? E que ela vai pintar as bordas aí da sua tabela. Mas tudo depende da tua necessidade, né? E como eu falei, você pode trabalhar aí juntando as classes aí conforme a sua necessidade. Outro recurso também, outra classe também que é interessante, é a table hover, que quando você posiciona o cursor do mouse, ela destaca a linha que você está posicionando, ó. Percebam como é que é o comportamento. Só que o que acontece? Ela não mantém a linha marcada quando você clica. Isso aí você vai ter que programar em JavaScript, dependendo do que você precisa, ok? Reparem que essa tabela aqui ela está um tanto larga, um tanto ampla, e você pode utilizar também uma classe para condensar ela. Então como é que você faria isso? Você pode você pode até colocar aqui o hover da vida sem problema e colocar aqui um table, né, condensed, Ctrl S. Você vai reparar que ela fica menor, ela fica condensada. Repare que ela está mais condensada, ela não está tão ampla como estava antes, ok? Um ponto importante também é a gente implementar aqui aquelas classes contextuais, que se eu não comentei, estou comentando agora, que são aquelas classes que são utilizadas aí para coloração, o Active, Success, Danger, Warning. Então você pode implementar isso aí nas linhas. Então, por exemplo, você pode aqui nessa T-Head aqui, você colocar aqui um Class e botar aqui um Active, né? E você vai perceber que ele vai fazer um destaque aí nessa linha do T-Head, que ele deixa a linha aí, ó, com um cinza destacado, né? Você pode, por exemplo, nessa linha aqui, ó, vou botar na linha de baixo aqui, uma outra classe contextual, que é a Success. Tá vendo? Vou salvar ali, se vocês lembrarem, se vocês tiverem memória, vocês vão ver que o Success fica verde, né? Então, ó, o Success, olha, destacou e ficou verde, ok? E você pode estar
botando aí, ó, conforme a tua necessidade, ó, class, né? Aí você pode ter aqui um danger, né? O class aqui, ó, class info, e por aí vai. Aí você vai colocar aí conforme a tua necessidade. É óbvio que quando você está programando aí, por exemplo, com uma linguagem PHP, você pode implementar um case aí, que se ele tiver um determinado parâmetro, a linha, ela um determinado valor, ele, numa determinada célula especificamente, ele vai implementar uma classe específica naquela linha, se você quiser fazer um destaque, né? Então, mas é sempre prestando atenção também no design, se não vai ficar um carnaval, se não vai ficar feio, mas aí é você que vai definir aí, levando em consideração a tua necessidade, ok? Uma outra informação relevante é com relação ao dimensionamento dessa tabela. Então, se por exemplo você diminui a tabela ali, ó, tá vendo que ela some a informação, dependendo do tamanho que você tem dos dados, a quantidade de campos que você tem, que aqui não tem tantos, mas numa página pode ter muito mais campos, fazer necessário mais campos aí, ó, você com poucos campos você já assumiu. Então o que você pode fazer? Você pode circundar a sua tabela com uma div, né? Deixa eu pegar aqui, ó, container, cadê a table? Tá aqui. Você pode circundar a tua tabela com uma div e colocar aqui a class, por exemplo, uma class responsive, table responsive. Vem aqui, ó, table responsive, né? E coloca aqui no final da tabela, né? E Ctrl S, quando você abrir a sua tabela, inicialmente você não está vendo nada, mas quando ela diminui, ó, percebam que ela cria um scroll ali na horizontal para tentar manter ele ali, ó, para você navegar aqui e continuar vendo a informação, se a página ficar pequena, né, se o dispositivo for pequeno. Então isso aí é uma informação bastante relevante e ajuda bastante aí na implementação. Aqui, ó, ela também coloca aqui também na vertical. Percebam como é interessante fazer circundar a nossa tabela aí com uma div, com um table responsive. Bom, pessoal, eu acredito que com essa terceira aula a gente tenha colocado um conteúdo bastante expressivo aí para a gente dar início a alguns trabalhos, e na próxima aula a gente dá prosseguimento no conteúdo e vamos continuar treinando, né, exercitando aí, que é o que eu sempre brinco com vocês, mas é a verdade: repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Então vamos lá, vamos cair para dentro.